Boa noite, professor. Meu nome é Lucas Giovanni Silva e faço dupla com Pedro de Souza Batista Campos. Venho aqui, a partir desse vídeo, explicar de modo mais rápido e sucinto a questão número um, onde que fala sobre registrador de deslocamento. Para explicar a minha linha de raciocínio, eu gostaria de evidenciar que eu separei cada circuito. Ou seja, eu tenho um carregado por forma serial, saída serial, outro serial paralelo, outro paralelo paralelo, outro paralelo serial. Por quê? Eu entendi, na verdade, nós entendemos que seria mais fácil para explicar e até mesmo para montar a carta do tempo, visto que o aplicativo que o senhor passou ontem de madrugada, salvo engano, nós não conseguimos instalar no computador, ok? Tá bom. O exercício pediu para a gente apresentar um registrador em base do flip-flop tipo D, certo? Onde que a gente teria carregado as duas maneiras, ou seja, serial e paralela, e dependendo da forma como era carregado, eu ter ou um conversor ou um normal, um tipo serial, serial, paralelo, paralelo. Depois eu teria que mostrar como faz para deslocar para a direita e como faz para deslocar para a esquerda. E por consequência mostrar a devida carta do tempo. Beleza? O nosso circuito final ficou bem parecido com o que o senhor passou para a gente no vídeo na terça-feira. Eu tirei bastante dúvida com você, mas ainda assim nós encontramos dificuldade para montar um circuito sozinho. Acredito que por falta de conhecimento. Eu entendo que poderíamos usar MUX e DEMUX, mas acredito que não foi tão simples, uma coisa tão simples. Aqui, para você ver, a gente está utilizando de forma serial para a esquerda, vendo? Então, toda vez que eu vou dar o clock, ele vai zerar, ó. Zerou, começou um, está pegando da esquerda. Se eu reseto, ele limpa minha memória. Se eu trocar, eu pego meu serial, entrada, carga serial para a direita, vendo? E o meu último número, no caso da saída serial, será ele. É, Se eu selecionar os dois, eu tenho a forma paralela, ou seja, mesmo resetando aqui, quando eu coloco um, esse um vai pegar direto para cá, vou explicar depois melhor como é que funciona, e esse um vai pegar direto para cá. Clock, vendo? Tá de forma paralela. Então, tanto meu circuito funciona para a direita, para a esquerda, ele pega a entrada carregamento paralelo, sai paralelo, pega carregamento paralelo igual aqui, e se você alterar, você consegue passar ele para a direita, hum, hum, e assim vai. Para a esquerda também, carga serial e tudo mais. Se você alterar aqui, eu pego para a direita, se eu alterar dessa maneira, eu pego para a esquerda. Antes de vir a explicar como funciona cada circuito, eu gostaria de evidenciar como que funciona um flip-flop tipo D. Esse aqui é o que eu estou utilizando no LogSim, certo? Quando eu falo eu é porque eu estou no meu LogSim aqui, mas eu trabalhei junto com o Pedro a todo momento, certo? Onde que essa aqui é a minha entrada do clock, essa entrada zero é do reset, ou seja, eu vou limpar minha memória. A do D é a entrada onde que a gente dispara o sinal, certo? E o Q é a nossa saída. Espero que fique bem claro essa questão, pois o entendimento real do flip-flop tipo D vai influenciar diretamente na nossa carta do tempo. Explicando primeiro o que eu acredito, na verdade isso eu mesmo acredito ser o mais simples, é a entrada paralela e saída paralela, mais conhecido como pipo. O que que acontece? No pipo nós vamos ter entradas independentes e saídas independentes, funcionando como se fosse só a união de quatro flip-flop tipo D, vendo? Só o meu clock que é unido e o reset, e eu tenho entradas e saídas independentes. Então, quando eu coloco, vamos supor, o sinal 1011, 1001, quando eu dou um clock, esse sinal ele passa para a saída de forma direta
E ele independe se os meus outros sinais estão com alguma coisa. Por exemplo, vou alterar aqui para o senhor ver, vou alterar o D3 e o D2. Quando eu dou um clock, eles alteram pegando o sinal da entrada. O circuito, a carta do tempo paralela dela, como são independentes, eu criei uma só para explicar como é que funcionaria. Ou seja, quando eu dou um reset, eu limpo toda a minha memória. Isso vai acontecer para todos os slides, pode perceber aqui no canto. Nenhum dos nossos sinais ou entradas vão estar funcionando, ou pode ser indefinido. Quando eu seleciono um sinal para D, para entrada, quando eu disparo um sinal para D, eu vou ter que apertar o sinal clock. Quando os dois estão ligados assim direto, forma direta, o meu clock ele vai pegar o sinal zero, porque aqui está uma elevação, ou seja, ele possui um certo atraso em relação a D. Aqui vai manter o mesmo, vai pegar o sinal zero, então vai manter o Q desligado. Quando eu mantenho o D ligado, estou dando um sinal para ligar e eu aperto o clock, a nossa saída ela pega um sinal, como foi evidenciado no exercício na amostra do circuito anterior. No circuito entrada paralela e saída serial, mais conhecido como piso, a diferença são as seguintes. Eu preciso agora de uma entrada retentora, ou seja, quando ela for zero, o nosso circuito não vai funcionar, certo? E quando ela for 1, ela permite que eu envie um valor da entrada. Eu vou evidenciar que eu não relacionei ela na carta do tempo por ela ser uma função liga-desliga. Ela vai ser o contrário do reset, para ficar mais claro. E é por isso que eu deixei até mais simples a carta do tempo lá, certo? Mas eu gostaria de deixar sempre claro que no momento em que eu falar que tem um enable, que eu tenho uma variável que é retentora, ela vai funcionar da seguinte maneira. Se o meu reset for zero, ó, se o meu reset for 1, ela, ela vai continuar zero, certo? Que é um padrão que nós mantemos para as entradas. E essa parte aqui para frente, ó, do que da minha saída, só vai funcionar no caso se o enable estiver com sinal 1. Se ele tiver com sinal 0, nós vamos manter em 0. Isso para todos os que tiverem enable, eu vou evidenciar. Voltando para o circuito, a gente ainda possui 4 entradas independentes, por ser a entrada paralela, carregamento paralelo, e a gente possui saídas dependentes. No caso aqui, a saída vai ser dependente com deslocamento para a direita, ou seja, o meu último sinal de forma serial, que é o que eu quero, ele vai estar sempre à direita. O que que significa isso? A saída Q do flip-flop à esquerda vai estar sempre ligada ao D do da direita. O porquê disso? Fica mais fácil até explicando o circuito fazendo ele. Eu dou o reset, que é o clear, certo? Eu vou limpar todas as minhas memórias. Você está primeiro no D3. Quando eu dou no D3, como eu ainda não tenho meu de retenção ainda não está ligado, evidencia que a end ela não vai funcionar, certo? Porque 1 vezes 0 dá 0. Quando eu ligo o enable, passa o sinal. Ou seja, a partir do momento que eu liguei aqui em D, eu já tenho um sinal de entrada, certo? Eu tenho um sinal na memória. O nosso Q ele já pega de forma direta, sem a presença do clock, o sinal de 1, ou seja, ele vai mandar 1 para o próximo flip-flop. Quando eu clico em clock, passa. Se eu clico em 0, assim o circuito continua. Vendo? Então eu tenho uma entrada paralela de circuito independente para saída serial. Poderia ser uma entrada só, isso é mais característico do serial mesmo. Vou dar um reset aqui. Eu vou ter uma entrada ligada direto no D, por exemplo, igual a essa. Quando eu tenho uma entrada ligada direto no D, ou poderia ser o contrário aqui, ó, colocar esse D aqui, que funcionaria da mesma maneira. Vou evidenciar aqui, ó. Peguei mas se eu colocasse o D aqui, ia funcionar da mesma maneira. Eu iria estar passando um, tá vendo? Vai sempre para a direita. E o meu último sinal que eu pego é a saída serial. Mostrando a carta do tempo, como eu evidenciei, para cada sinal vai ser de acordo com o clock. Se eu coloco no primeiro, eu teria que apertar o clock 4 vezes para chegar no meu Q0. Se eu coloco no D1, eu teria que apertar 3 vezes para chegar no Q0 e assim por diante, formando uma escada.
A princípio, esse aqui é o deslocamento para a direita. Quando eu explicar o deslocamento para a esquerda, seria exatamente o contrário. Eu teria o meu D3 aqui primeiro, no caso, por exemplo, e eu teria a escadinha ao contrário. Eu não fiz uma carta do tempo para ela por ser bem parecida, só com um sistema meio que o inverso disso. Onde que aqui está no primeiro, seria no último, e assim por consequência fazendo uma escadinha nesse sentido.